Graça e paz, meus queridos irmãos. Graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Senhor Deus, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Nós precisamos do Teu Espírito para iluminar o nosso espírito. Que a Tua presença, ó Deus, possa se fazer presente em nosso meio nessa hora. Que o Senhor nos capacite para que possamos falar acerca dos desígnios do Senhor contidos na Sua santa palavra. Que nenhuma voz atrapalhe a voz do Teu Espírito. Que o ruído da nossa alma possa ser aquietado nesse momento, a fim de que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos agora falando sobre a abertura dos 7 selos. No capítulo 5, nós vimos que ninguém havia no céu nem na terra digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E Jesus tomou o livro da mão de Deus e abriu o livro. E ele começou a abrir um por um dos 7 selos que estava selando aquele livro. Nesse nosso encontro, nós vamos falar dos 6 primeiros selos e do que esses selos significam e o que eles representam. E a importância dele para nós como crentes em Cristo. Observa que quem chama o apóstolo João para ver a consequência da abertura dos selos é os 4 seres viventes, os 4 animais. E eles bradam com uma voz forte, voz como trovão. E o anúncio da voz é: venha e veja. Venha e veja o que vai acontecer quando estes selos forem abertos. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, quando o primeiro selo é aberto, o cavalo branco e o cavaleiro branco é liberado sobre a face da terra. Quem é o cavalo branco e quem é o cavaleiro branco? Bem, não é fácil você responder essa pergunta. Eu poderia simplesmente dizer para você, em claro e bom som, quem é o cavaleiro branco, mas esse texto ele é muito curto para explicar quem seria esse cavaleiro. Mas nós temos pelo menos 3 teorias importantes que explicam quem pode ser esse cavaleiro branco. A primeira teoria é que esse cavaleiro branco é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo com um arco, com a sua arma. E ele tem uma coroa. E ele saiu vitorioso, ele venceu os principados e as potestades, e ele conquistou tudo o que Deus tinha para ele como um cavaleiro branco. É a primeira teoria. A segunda teoria é que esse cavaleiro branco, ele é a obra do Espírito Santo sobre a terra. Eu que estou ministrando essa palavra, eu acredito nessa segunda teoria. Eu acredito que este cavaleiro é a obra do Espírito Santo sobre a face da terra na anunciação do Evangelho. Ou seja, esse arco representa a força que o Evangelho tem, que o Espírito Santo tem de convencer o homem. E esse Espírito Santo é aquele que nos concede essa coroa da salvação. E é através dos méritos de Cristo, da graça de Cristo, que a gente encontra as vitórias em Deus. Agora, a terceira linha é um tanto quanto controversa. Eu preciso que você preste bastante atenção.
Um grupo de teólogos acreditam que esse primeiro cavaleiro do cavalo branco, na verdade, não é Cristo nem a obra do Espírito Santo. É uma referência à pessoa do anticristo. Por que que pode ser a pessoa do anticristo? Olha só. E olhei um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Observa, ele tinha só o arco, ele não tinha as flechas. Ou seja, estes estudiosos que acreditam que este cavaleiro branco é o anticristo, parte do pressuposto de que ele não tem a arma para colocar no arco. Segundo ponto, foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, a coroa foi dada para o cavalo branco que está, para o cavaleiro branco que está sentado no cavalo branco. Ou seja, não é uma coroa que pertencia a ele. Entendeu? E a terceira questão do cavaleiro branco é que diz assim, olha, e saiu vitorioso e para vencer. Então esses estudiosos acreditam assim, ó, que ele não tinha a vitória, ele saiu para vencer. Ou seja, é a falsa vitória do anticristo, é a falsa conquista do anticristo, é o falso governo do anticristo, é o falso poder do anticristo. Bem, a gente não sabe qual teoria está correta. Se é o Cristo, se é o anticristo, ou se é a ação do Espírito Santo sobre a terra. A gente sabe que após a abertura do primeiro selo, o cavalo e o cavaleiro branco veio sobre a terra. Então, quando você lê esse texto, você tem duas atitudes. Ou você confia na obra de Cristo e acredita na graça do Espírito Santo, ou você continua acreditando na obra de Cristo, na graça do Espírito Santo, mas com uma pulguinha atrás da orelha. Talvez esse cavaleiro branco seja esse ser que há de vir sobre o mundo, que é a figura do anticristo. Nós não vamos falar do anticristo agora. Quando a gente chegar lá no capítulo 13, nós vamos ter um momento só para falar sobre o anticristo. Observa as cores. As cores elas também têm uma simbologia aí, né? Desde que você começa a estudar o Evangelho, você sabe que a cor branca é a cor do Evangelho, é a cor da vitória de Cristo, é a cor da paz que o Espírito Santo promove. Então, provavelmente, o fato dele estar nessa cor branca representa algo positivo que vem sobre a terra, ok? Outro detalhe que a gente tem que mencionar é que essa referência dos 4 cavaleiros já estava lá no Antigo Testamento, na profecia de Zacarias, no capítulo 1. Você vai ler o capítulo todo, mas está lá entre o 7 e o 17. Zacarias fala sobre esses cavaleiros que viriam sobre o mundo. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Entenda uma coisa, Apocalipse é uma obra literária que era para ser lida nas igrejas, no circuito das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, quando João escreveu esse livro, ele fez questão de colocar as categorias da literatura apocalíptica da época dele. Então, essa repetição, os animais chamaram João e disse, vem e vê. Primeiro abriu o selo, os 4 seres viventes disse assim, ó, vem e vê. E depois acontece a mesma coisa. Com a abertura do segundo selo, os 4 seres viventes chamam João e falam, vem e vê. Essa repetição é para que o leitor ouvintes do Apocalipse, lá no primeiro século, tivesse uma referência na mente para que ele pudesse entender o teor do texto. Ou seja, o primeiro selo foi aberto, o primeiro cavaleiro foi liberado sobre a terra, é o cavaleiro branco. Quem será? Não sabemos. E saiu outro cavalo vermelho. Olha que interessante. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada, presta atenção nessa parte aqui, ó, uma grande espada. Uma grande espada. Quem é o
o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro é toda sorte de conflitos que existe sobre o mundo. O cavalo vermelho e o cavaleiro vermelho, ele representa a guerra que existe no mundo. Entende? Desde quando João escreve esse texto, desde antes dele escrever esse texto, já havia muitas guerras, né? Quando ele estava escrevendo esse texto, havia guerras na região do Crescente Fértil, inúmeras guerras. Então ele está explicando para o leitor do Apocalipse, o ouvinte do Apocalipse, que essas guerras, elas não estão no mundo involuntariamente. Elas são fruto, observa, elas são fruto da vontade de Deus para a humanidade. Porque o conflito ele existe, o conflito entre nações, entre povos, entre etnias existe para mostrar para o ser humano que se Deus não julgar a humanidade, se Deus não estiver na humanidade, se Deus não abençoar a humanidade por si só viverá em conflitos. Então o cavalo vermelho e o cavaleiro vermelho, ele representa todas as guerras que há sobre o mundo. E essa grande espada do texto é o conflito em si. É o conflito que existe entre a humanidade. Agora você está vendo, por exemplo, guerra na Ucrânia, a guerra em Israel. Essas guerras, elas são fruto da abertura do selo do cavaleiro vermelho. Ok? O terceiro selo está no versículo 5 do capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: venha e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele estava assentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: olha só, uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quem é o cavaleiro preto? O cavaleiro preto é a fome, a escassez, a necessidade de alimentos que há de vir sobre o mundo desde a época de João, desde a época de Cristo. Olha só, ele tem uma balança. Essa balança na mão dele representa que as pessoas terão o dinheiro para comprar, mas eles não vão conseguir comprar a medida para se alimentar. Ou seja, toda vez que você vê uma inflação, toda vez que você vê as pessoas trabalhando muito e não tendo condições de sustentar suas famílias, isso é fruto do terceiro selo do cavaleiro preto que está sobre a terra. Ok? Mas Israel, eu ouvi falar lá na minha igreja que essa passagem de Apocalipse 6, esses 4 cavaleiros, eles viriam num período conhecido como o período da grande tribulação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. Como é que é? Esse texto, ele está falando sobre a grande tribulação ou ele está falando sobre a era da igreja? Bem, irmãos, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe se essas profecias elas estão destinadas para o período da grande tribulação. Mas uma coisa a gente sabe. Essas profecias elas estão aqui para orientar a nossa vida acerca do desígnio de Deus. Lá na nossa primeira aula, onde eu falei sobre as interpretações do Apocalipse, eu ensinei para você que existem várias formas de você ler essas profecias. Uma das formas de você ler essas profecias é lê-las do ponto de vista idealista. Ou seja, a qualquer momento nós estamos vivendo sobre a ação do cavaleiro branco.
A qualquer momento nós estamos vivendo sobre a ação do Cavaleiro Vermelho, a qualquer momento nós estamos vivendo sobre a ação do Cavaleiro Preto e a qualquer momento estamos vivendo sobre a ação do Cavaleiro Amarelo. Ou seja, a vitória de Cristo. Porém, existe fome no mundo, guerra no mundo e a morte no mundo. Ok? Esses três flagelos sobre o mundo, a guerra, a fome e a morte, são realidades presentes no mundo desde a época de João. Observa que os quatro cavaleiros, o primeiro é o cavaleiro branco, a gente não sabe o que é, mas o vermelho, o preto e o amarelo, eles estão falando de coisas que são consequentes, ok? Se o cavaleiro branco é o Cristo, consequentemente vai haver guerra por causa de Cristo. Se o cavaleiro branco é o anticristo, consequentemente vai haver guerra por causa do anticristo. Se o cavaleiro branco é a obra do Espírito Santo sobre a terra, consequentemente vai haver guerra por causa dessa obra do Espírito Santo sobre a terra, entende? Então, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, ele vai desencadear um processo. Qual é o processo? O processo da guerra, da fome e da morte. Guerra, fome e morte. O cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, o cavaleiro amarelo. Ok? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha só, já diz o nome do cavaleiro, a morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar. Olha que interessante. Matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Ok? Então, esses quatro selos, o primeiro selo, o cavalo e o cavaleiro branco. Não sabemos. Espírito Santo agindo no mundo, Cristo e o Evangelho, ou a ação do anticristo. O segundo selo, o cavalo e o cavaleiro vermelho, que representa a guerra que há de vir sobre o mundo inerente do cavaleiro branco. O terceiro selo, o cavalo e o cavaleiro negro, que representa todo tipo de fome e de escassez no mundo que vem fruto da guerra. A guerra traz a fome sobre o mundo. E o quarto cavaleiro, aqui fala amarelo, que é o quarto selo, a abertura do quarto selo desencadeia a vinda do quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo. Esse amarelo seria quase como que um castanho, a palidez da morte, ou seja, ele tem um nome. Ele é a morte e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar. Esse número, ele é um número simbólico. A quarta parte da terra com a espada. Ou seja, muitas pessoas vão morrer por causa dos conflitos que são desencadeados ou com Cristo, ou com o anticristo, ou com a pregação do Evangelho. Todas estas coisas, o Cristo vitorioso, ele traz conflito. Porque se as pessoas, elas aceitam Cristo, elas vão entrar em conflito com o pecado e com todo o sistema pecaminoso. Logo, os cristãos, eles promovem o conflito no mundo, porque eles estão vivendo a vida na contramão do mundo. Nós que somos crentes, onde a gente vai, a gente gera mal-estar na sociedade. Porque nós estamos contra a sociedade. Nós estamos na contramão social. A sociedade, o mundo, quer satisfazer o príncipe deste mundo. Nós queremos satisfazer o príncipe da paz. Aquilo que as pessoas dizem que é certo, a gente fala que é errado. Aquilo que as pessoas dizem que é errado, a gente fala que é certo. Porque o que é certo para nós é o que foi revelado nas Escrituras. É o que foi revelado na palavra de Deus. Então a gente está na contramão desse mundo. Tanto as três possíveis interpretações
elas vão gerar esse conflito que é a guerra. Se você vai ler o Apocalipse capítulo 6 e o versículo 2 e vai tentar achar qualquer interpretação sobre quem é o cavaleiro branco e o cavalo branco, você tem que encontrar uma tese que vai gerar o conflito da guerra, que é o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho. Ok? Agora vamos para o quinto selo. O que vai acontecer quando Jesus abrir o quinto selo? Lembrando que todas essas coisas estão sobre o mundo desde a época de Cristo. Desde o momento que Jesus Cristo veio, há guerras, há fome, há morte. Porém, a gente ainda acredita que esses cavaleiros eles terão o seu ministério mais intensificado quando chegar o período da grande tribulação. Lá no período da grande tribulação haverá uma grande guerra, uma grande fome e uma grande mortandade. Ok? Toda vez que você vê essas coisas acontecendo, conflitos ideológicos, conflitos teológicos, quando você vê as pessoas brigando por causa de religião, brigando por causa de temas metafísicos, você tem que se alegrar, porque isso é um sinal da vinda de Cristo. Isso é um sinal de que Jesus está voltando. Quando você vê a guerra, você vai se entristecer e se alegrar ao mesmo tempo. A gente se entristece com o conflito porque a gente não quer o conflito, mas a gente se alegra porque ele é um sinal da vinda de Cristo. A gente se entristece com a guerra porque a guerra é terrível. É terrível. Mas por um lado a gente pensa assim, é um sinal da vinda de Cristo. Está acabando. O sofrimento humano da humanidade está acabando. Ok? E o quinto selo? O que é o quinto selo? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, a abertura do quinto selo é a revelação dos mártires de Cristo. Assim como Cristo morreu pelos pecados da humanidade, os mártires morrerão por Cristo, para completar a medida do sacrifício de Deus. Isso é interessante. É como se fosse um cálice. Imagina um cálice. Aqui eu tenho um copo de água. Aí eu vou colocar a água nesse cálice, nesse copo. Ele tem que ter uma medida. Quando ele chegar nessa medida, ele está pronto para a finalidade dele. Deus tem um cálice da ira. Ok? Quando Deus olhou para Cristo, ele derramou a ira dele em Cristo. Mas a ira de Deus não foi completada em Cristo. Essa ira de Deus vai ser completada através dos mártires da igreja. Aqueles que vão morrer por causa do Evangelho de Cristo. Tem um livro aqui. Deixa eu ver se vai dar para pegar. Não, vai dar para pegar não. Deixa lá. Tem um livro muito legal, acho que é do John Foxe. Chama O Livro dos Mártires. Dá uma lida nesse livro. Esse livro ele é sensacional. Ele conta a história dos mártires da igreja. Como que desenvolveu-se essas perseguições dentro da igreja. Como que as pessoas foram morrendo por causa do evangelho. É um livro triste, emocionante, fascinante e intrigante ao mesmo tempo. Mas eu não sei se você sabe, se não sabia, vai ficar sabendo agora. O século XX produziu mais mártires para o cristianismo do que os primeiros séculos, nas perseguições dos imperadores de Roma.
Quando João está falando aqui sobre esses mártires, essas pessoas que estavam mortas, essas almas que ele viu mortas debaixo do altar, ele está se referindo aos mártires que morreram no período do imperador Domiciano, que era o imperador romano da época de João. Ok? Aquele imperador que perseguiu a igreja e que matou muitas pessoas por confessarem a fé cristã. Então, muitas pessoas morreram por volta do primeiro e do segundo século da nossa era. Lá para o quarto século, com a figura de Constantino, a gente teve uma amenizada nas perseguições, mas não um encerramento das perseguições. Ainda houveram perseguições aos cristãos. E durante toda a história da igreja, as pessoas foram morrendo por causa dessa palavra. Porque nós que cremos em Cristo, nós cremos em Cristo para a vida e para a morte. Se entrar uma pessoa aqui me pedindo para negar essa fé que eu tenho, com uma arma na mão ou com armas na mão, eu não negaria essa fé, porque essa fé ela é maior que a minha vida. Nós que somos crentes, nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela fé que nós professamos. Então tem um grupo de pessoas que precisa morrer. É verdade. Para que o cálice se complete, para que o cálice da ira se complete. Entende? Tem um número de pessoas que ainda vão morrer, é o que diz no texto, né? As almas estão esperando o julgamento, porque essas almas, elas estão morrendo por causa da injustiça dos homens. Elas estão morrendo por causa da vaidade dos homens. Nós estamos adorando Jesus como nosso Deus. Vocês não querem adorar Jesus como nosso Deus. Podem viver as vossas vidas em paz, mas vocês optaram por tirar a nossa vida, porque nós adoramos Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, os mártires estão clamando aqui para que Deus venha intervir e fazer a justiça. Mas Deus ainda não vai fazer a justiça enquanto não se completar os mártires que Deus havia destinado. Tá? E aí, eu não sei se você sabe, né, já comecei a falar, que no século XX produziu-se muito mais quantidade de mártires do que na época dos imperadores romanos. Verdade. Se você tiver a oportunidade, leia um livro do Richard Wurmbrand chamado Torturados por Amor a Cristo. É um livro que eu li na minha adolescência que eu achei sensacional. Conta a história de um pastor da Romênia, que ele relata as atrocidades que aconteceu nos países de política comunista. Tá? Muitas pessoas que morreram na União Soviética, muitas pessoas que morreram na China, muitas pessoas que morreram no Camboja, muitas pessoas que morreram em Cuba. Muitos mártires foram entregues no altar de Deus no século XX. E ainda no século XXI. Tem muitas pessoas aí morrendo por causa do Evangelho. Tudo isso é para completar esse número que Deus determinou. A gente não sabe quantos mártires ainda restam. Talvez eu seja um deles. Talvez você seja um deles. Se a gente for, a gente está feliz, porque isso é uma das maiores dádivas que um cristão pode ter nessa vida, é ter sido escolhido para ser um dos mártires de Cristo. Mas existe toda uma teoria, né? Por exemplo, mártir não é aquela pessoa que vai ali e se entrega livremente. Então já que é legal ser um mártir, eu vou lá entregar a minha vida. Não, tem toda uma teoria do martírio. Não é uma questão assim proposital, tá? Tem um livro muito legal que é a biografia de Dietrich Bonhoeffer. Nessa biografia de Dietrich Bonhoeffer, da editora Vida Acadêmica, se não me falha a memória, os primeiros capítulos eles descrevem a teoria do martírio. O que seria considerado martírio ou não, né? Porque as pessoas até hoje não sabem se Dietrich Bonhoeffer foi de fato um mártir ou se ele não foi um mártir. Porque ele participou de um projeto, né, uma trama lá para tirar a vida de Hitler. Acabou que ele foi pego e morreu por causa disso, né? Então existe toda uma teoria para o martírio.
E o que a gente sabe é que, segundo a Bíblia, um número de pessoas ainda serão sacrificadas por Cristo, por causa de Cristo. E o sexto selo? Então, o quinto selo é o martírio. O primeiro selo, o cavaleiro branco. Pode ser o Cristo, pode ser o anticristo, pode ser a ação do Espírito Santo na pregação do Evangelho. O segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho. A guerra desencadeada por causa do cavaleiro branco. O terceiro selo é o cavaleiro preto, que representa a fome sobre a terra. O quarto selo é o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, que representa a morte que há de vir sobre a terra. O quinto selo é a apresentação dos mártires, e a mensagem que nós entendemos que vai haver muitos outros mártires. E o sexto selo, o que ele fala para nós? E aqui a gente vai terminar a nossa mensagem neste sexto selo, e depois a gente vai para o sétimo selo. Porque antes de entrar no sétimo selo, o João vai explicar. Porque, deixa eu voltar numa passagem aqui para você entender. Ó, quando o cavaleiro preto está trazendo a fome sobre a terra, no versículo 6, diz assim, ó, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Ou seja, essa conta não bate. Ou seja, é inflação e não tem alimento, é escassez, e as pessoas vão ter dificuldade. Mas observa só, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, os estudiosos acreditam que esse não danificar o azeite e o vinho, esse azeite e o vinho representam aqueles que servem a Deus neste período da grande tribulação, não serão afetados pela ação do cavaleiro vermelho, do preto e do amarelo. Tá? Então, aqui João vai mostrar essa questão da igreja mediante esse processo dos cavaleiros. Tá? Vai ser o nosso próximo encontro. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis houve um grande tremor de terra. Né? Tremor de terra é um símbolo do juízo de Deus. Ok? Tem um pastor muito famoso aqui no Brasil, era famoso, né? Chamado Enéas Tognini. O pastor Enéas Tognini, ele era especialista em geografia bíblica. E era um pastor batista. Se não me engano, ele era ministro de uma igreja aqui de Minas Gerais, em Divinópolis. E ele falava assim, olha, todo tremor de terra é um grito dizendo que Jesus está voltando. Todo tremor de terra. Tremeu a terra, Jesus está voltando. Ó, Jesus está voltando. Tremeu a terra, Jesus está voltando. Houve um grande tremor de terra, ou seja, um sinal de Deus. O sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O sol negro e a lua de sangue. Eu falei para vocês no nosso primeiro encontro sobre as interpretações do Apocalipse, e disse para vocês que todas as profecias do Apocalipse já estão cumpridas em tese. Observação, em tese, exceto duas. A vinda de Jesus, Jesus ainda não veio, tá? Gente, Jesus não voltou. Jesus não voltou, tá? Tô falando isso porque tem gente aí nas internet falando que Jesus voltou. Jesus não voltou, Jesus vai voltar. E a outra profecia que não se cumpriu é essa aqui, ó. O sol se tornar negro e a lua se tornar em sangue. É possível que essa profecia se cumpra no dia do Senhor, no dia de Yahvé, tá? Mas todas as outras, Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Eu pisco aqui, abro meus olhos, Jesus pode voltar. Ok? Porque todos os sinais já se cumpriram. Já houve guerras, já houve fomes, já houve terremotos, maremotos, tsunamis, já houve todas essas coisas que eu estou lendo aqui no livro do Apocalipse para você. Ok? Mas a gente ainda acredita que vai haver um período da grande tribulação. Mas lembra da interpretação preterista do Apocalipse? Pode ser que tudo que aconteceu em 70, no cerco de Jerusalém, seja o cumprimento do texto do Apocalipse. E a gente está aguardando só essa profecia aqui, ó, o escurecimento do sol e a lua de sangue. Imagina esse sinal.
o sol escurecer e a lua se tornar em sangue. E aí o que mais que ele vê? Ele vê as estrelas do céu caírem sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Ou seja, o quinto selo, quando ele for, o sexto selo, perdão, quando ele for aberto, vai haver esse sinal cósmico, esse sinal no universo, das estrelas caindo sobre a terra, do mesmo jeito que você sacode uma bananeira, que você não deve ver figueira, né? Você sacode a bananeira e cai aquele tanto de... Bananeira não, mangueira. Sacode a mangueira e cai aquele tanto de manga, sabe? Ou seja, as estrelas cairão do céu. E o céu, olha que essa parte eu acho sensacional. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Ou seja, no dia do Senhor, no dia de Yahvé, no dia de Cristo, quando ele retornar, vai haver sinais no sol, na lua, as estrelas caindo e o céu se movendo e as montanhas saindo do seu lugar. As montanhas se movendo. Olha só, os montes e as ilhas se movendo sobre a face da terra. Aqui é muito interessante, ó, versículo 15. E os reis da terra, aqui não existe mais reis, existem políticos, né? Apesar que existem algumas monarquias no mundo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Essa parte, o leitor do primeiro século entendia muito bem, porque isso era comum. Diante dos conflitos, diante das guerras, os exércitos se esconderem nas entradas das montanhas, nas entradas das cavernas. Esconderem para se refugiar, para se proteger de um conflito. Isso era muito comum. Lembra lá quando Davi estava fugindo de Saul? Ele sempre se escondia naquelas cavernas ali para se livrar dos conflitos. Então, aqui você vê o ser humano tentando se esgueirar da ira de Deus. Esse texto mostra para nós que o ser humano, desde quando ele veio ao mundo, desde quando ele foi criado por Deus, ele tenta fugir dos desígnios de Deus. Ele tenta fugir da ira de Deus. Esse homem se escondendo nas cavernas e nas rochas e das montanhas é o Adão que se esconde de Deus lá no Éden, quando ele pecou e Deus aproxima dele e fala: onde estás, Adão? Onde estás? O homem tentando fugir da cólera de Deus, o homem tentando fugir do juízo de Deus. E a gente sabe que não tem como fugir do juízo de Deus. Um dia a gente vai ter que encarar ele de frente. Vamos ter que encarar Deus de frente. Não tem como fugir desse juízo. E diziam aos montes e aos rochedos: olha o que os homens vão dizer para os montes e para os rochedos. Isso é figura de linguagem, tá? Isso é literatura, isso é simbólico. Caí sobre nós e escondei-nos. Olha só, nós estamos debaixo das montanhas, a gente quer que a caverna desabe sobre nós. E escondei-nos. A gente prefere a morte, a dor e o sofrimento, do que estar diante do Deus do trono. Mas tem um detalhe aqui, ó. Escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Presta atenção. Lá no capítulo 4, a gente viu o trono de Deus. No capítulo 5, a gente viu o Cordeiro que está no meio do trono. E aqui no capítulo 6, a gente está vendo os juízos de Deus. Esse ser humano, ele não consegue olhar para o rosto de Deus, porque ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele desagradou a Deus, ele sabe que ele está vivendo a vida contra os desígnios de Deus. E ele não consegue encarar Deus de frente, porque Deus está sentado no trono, e nem a ira do Cordeiro. Essa expressão, a ira do Cordeiro, ela é muito simbólica. Porque o Cordeiro, ele é o animal manso, né?
Ele é um animal manso que vai para o matadouro, ele vai mudo para o matadouro, ele se entrega, mas agora a gente não está vendo o cordeiro se entregando na cruz. A gente está vendo o cordeiro irado, ok? Jesus é assim, gente. Jesus, ele é amor, mas ele é ira também. Tem pessoas que só conseguem ver o sacrifício do cordeiro, o amor do cordeiro, a graça do cordeiro e esquecem que esse cordeiro também é irado. E esse cordeiro está de olho em nós. E no dia do juízo de Deus a gente não vai poder se esconder dele. E aí o capítulo se encerra da seguinte maneira: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Essa pergunta, e quem poderá se subsistir, é uma pergunta retórica. Ninguém poderá subsistir. Ninguém vai poder escapar do juízo de Deus. Ninguém vai poder escapar da ira de Deus. Amém? Então essa é a nossa mensagem. Recapitulando. O primeiro selo, o cavaleiro branco, que pode ser o Cristo, o anticristo ou a obra do Espírito Santo. O segundo selo, o cavaleiro vermelho, que é a guerra fruto da vinda do primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. O terceiro selo, o cavaleiro negro, o cavaleiro preto, que é a fome sobre a terra, consequência da guerra, consequência dos atos do cavaleiro branco. O quarto selo, o cavaleiro amarelo, que é a morte. A morte que é consequência da fome, que é consequência da guerra, que é consequência do cavaleiro branco. E aí a gente tem o quinto selo, que é a apresentação dos mártires, e o sexto selo, o juízo de Deus sobre a criação. Observa, as estrelas caem, criação. Os montes saem do lugar, criação. E os homens espantados diante do juízo, criação. O juízo de Deus está sobre toda a criação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o sétimo selo e quem são estes 144 mil que aparecem no livro. Um beijo para você e até mais.